Aqui, Olavo. O capítulo de hoje é um capítulo que disse muito a mim, capítulo da Bíblia, capítulo de Levítico. Nós estamos na série Levítico, né? E hoje chegamos ao capítulo 17, capítulo 17 de Levítico. Deus, ele fala para Moisés, ele orienta Moisés, ele continua dando as orientações no tabernáculo, de como será utilizado, de como se deve se comportar, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E aqui é um capítulo limítrofe, onde ele começa a separar realmente o joio do trigo, na minha opinião, na minha reflexão, tá? Nesse capítulo, ele deixa bem claro, tá, para Moisés, que ele não aceita qualquer oferta, ok? Não é qualquer oferta ou de qualquer maneira que Deus aceita. E ele vai instituir as bases fundamentais daquilo que ele não aceita. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você também iniciou há pouco tempo, se você também gosta de ler a Bíblia e principalmente procurar viver com aquilo que ela ensina, eu peço a você que fique até o final comigo, para que você possa também refletir e que nós possamos trocar ideias a respeito dessa reflexão aqui na Bíblia hoje. Beleza? Bom, o capítulo de Levítico 17 tem um versículo, inclusive, é o versículo 7, eu quero ler para vocês. Eu acho que é um versículo que faz todo sentido, está aqui. Eles não oferecerão mais seus sacrifícios aos demônios, com os quais se prostituem. O que acontece, pessoal? Aquela época, o povo de Israel, os israelitas, eles adoravam a outros deuses, eles faziam ofertas a outras coisas, vamos dizer assim. E isso, no popular, tá, gente, estava uma bagunça. E nós já conversamos aqui que Deus, ele não habita em bagunça, ele não permanece em bagunça. Ele te tira, ele te convida, ele te remove você da bagunça para a organização, correto? Haja vista que o que nós falamos, né? Quando você aceita Jesus, quando você procura viver de acordo com a Bíblia, você está se transformando. É um processo de transformação, o qual eu estou passando. Talvez você também esteja passando e outras pessoas já passaram, enfim. É um processo de aprendizado constante e principalmente de execução, né? Você aprende a teoria, no meu caso aqui, estou aqui aprendendo a teoria, estudando, refletindo a teoria, mas eu preciso colocá-la na rua, na prática. Não adianta eu aprender aqui a teoria e na prática fazer o contrário. Não faz sentido, não é isso que Deus quer. Isso seria uma bagunça da minha parte. Eu falo uma coisa aqui, escuto uma coisa aqui, concordo, falo para vocês aqui uma coisa, lá fora eu faço outra. Não é isso que Deus quer. Então, nesse capítulo, ele deixa isso bem claro lá para Moisés. Olha, não vou aceitar mais, tá? Não vou aceitar que se faça esse tipo de coisa. Agora, a adoração que faz sentido, que eu quero que vocês façam, que as pessoas que estão entre nós façam, é essa aqui, adorar a mim. E adorar no tabernáculo, tá? Não podia ser adorado em outro lugar. Aquilo que fosse ofertado, uma oferta que fosse ofertada, queimada, enfim, que não fosse no tabernáculo, de acordo com as ordens que já haviam sido previamente combinadas, elas não seriam aceitas, e a punição seria que essa pessoa ficasse fora fosse cortada, né, desse ambiente, né, dessa comunhão de pensamento, tá? Ela seria excluída na realidade do meio das pessoas que aceitaram a Deus, que seria do povo de Israel. Beleza? Bom, e aí eu quero refletir com você o que isso quer dizer para a gente hoje, né? Tem um dito popular, né, que se fala muito, que diz adorar só a Deus, né? E eu já entendi muito errado isso, né? Eu já falei muito errado com relação a isso e hoje procuro acertar. Então eu entendo que hoje realmente a palavra adorar é muito forte, principalmente na literalidade da palavra. Então adorar realmente é só a Deus, adorar só a Ele. Não existe nada maior do que Ele, nem perto. Então adorar é só Ele realmente. E aquilo que a gente já conversou, pessoal, na medida em que você
aceita, que você decide seguir um caminho, você precisa seguir as regras daquele caminho. Não adianta eu dizer que quero ler a Bíblia, que quero viver de acordo com aquilo que ela me ensina, e virar aqui e falar, mas eu não concordo com isso aqui, eu não concordo com aquilo ali, então eu não estou preparado para seguir a Bíblia. Eu quero criar outras coisas, né? Inclusive se diz que é pecado, se diz não é pecado, está na Bíblia também isso. Você não pode tirar nada que está na Bíblia, ou seja, você não pode falar com uma coisa que está lá, você não pode dizer que não está, se ela consta ali, e você também não pode incluir, por isso que eu sempre tenho cuidado aqui, e como eu já disse para vocês, como eu sou um cara iniciante, que estou começando a ler a Bíblia agora, eu não sou especialista, não sou teólogo, né? Eu procuro refletir aquilo que eu li, procuro sempre assistir, a minha referência é o pastor Diego, né? Lá do canal Jesus é a Bíblia, eu gosto muito do canal dele, assisto algumas outras coisas, mas eu gosto muito do canal dele. Eu acho que é uma pessoa que fala com muita sabedoria, né? Com certeza Deus o capacitou de muita sabedoria, de muita didática ao ensinar a palavra, e eu gosto muito da maneira que ele reflete, que ele estuda, né? Que ele elucida as nossas dúvidas com relação a Bíblia, e principalmente com relação a viver de acordo com a Bíblia. E aí é por isso que eu trago para você sempre aqui o convite que você leia também a Bíblia, para que você tenha a sua opinião, para que você tenha a sua reflexão, para que você tenha sensibilidade naquilo que realmente tocou seu coração, e você traga aqui para que a gente possa comentar, conversar. E por isso que eu peço a você que comente, deixe seu comentário, o que você acha? Acha que faz sentido o que eu estou falando? É por aí mesmo? Não era por aí? Continuando no capítulo, pessoal, acredito que hoje a gente ainda continua errando muito com relação a essas ofertas, a essa adoração. Nós ainda, eu não estou nem falando, tá, de outras religiões. Vamos tirar outras religiões aqui, como eu já fui espírita, e sim, adorava a outros deuses, adorava a outras coisas que eu entendia que eram o correto. Vamos tirar disso, vamos tirar desse contexto. Tá? Você pode adorar o que você quiser adorar e outras coisas que está errado. Vamos tirar. Vamos falar, imagina que você, hoje como tem pessoas que adoram o seu corpo, que adoram a sua aparência, que adoram ostentar aquilo que ela tem materialmente, isso está errado, isso é pecado. Esse tipo de adoração Deus não aceita. Só nisso aí a gente já pode trazer, por que eu estou falando para a gente deixar de fora a questão religiosa de cada um, né? Cada religião que cada um tem. Porque aí acende uma polêmica gigante no sentido de cada um trazer a sua verdade. E não é isso que eu quero aqui não. Eu estou refletindo aqui o seguinte, nesse capítulo 17 de Levítico, Deus está dizendo lá, não aceito adoração que não seja a mim. Ponto. Correto? Adoração é a Deus e nada mais. Tá? Isso está bem claro. E aí ele fala com relação, lá no capítulo, convido você que leia, ele fala com relação às ofertas, ele fala com relação ao sangue, certo? Um parênteses aí, nós temos até o pessoal que é de testemunha de Jeová, que é até mais radical, né? Nem transfusão de sangue eles aceitam, mas eles não aceitam porque eles acham feio ou bonito, é porque eles seguem da maneira que eles entendem com relação à Bíblia. Eles entendem que o sangue não pode ser, não pode haver transfusão, não pode haver transferência de sangue de um para o outro, devido ao sangue ser sagrado e da maneira que eles interpretaram esse capítulo. E eu respeito, apesar de discordar, eu acho que exagerou-se nessa interpretação, mas eu respeito. Tá? Então você vê que é polêmico, é complicado. Eu acho que a gente deve simplificar. É simples. Se você quer seguir a palavra de Deus, se você quer, assim como eu, estudar a Bíblia e continuar lendo a Bíblia, não faz sentido você adorar a outra coisa. Não faz sentido você se colocar acima da vontade de Deus. Nós devemos entregar tudo a Deus. E na medida em que Ele vá nos orientando, nós fazemos a nossa parte, que é agir. Vamos agir. Ele nos orientou, Ele nos capacitou, vamos agir. Certo? Eu acho que é isso, eu acredito que é isso que faça sentido, tá, pessoal? É um capítulo que
parece um capítulo pequeno, né? Parece um capítulo curtinho, um capítulo de pouca importância, mas é um capítulo muito importante, enormemente importante, porque ele traz um recado que é fundamental, que é o recado da adoração a Deus. E a gente se perde com isso, sabe? Por muito tempo eu sempre disse, né? Eu era espírita e tudo mais, só que eu sempre acreditei em Deus, sempre falava de Deus, sempre isso, Deus, 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 Deus. Inclusive, às vezes era criticado entre os meus companheiros lá da época de espírita, né? Pô, você fala de Deus. Enfim, porque era mais forte, era de dentro de mim, saía do meu coração. E aí eu acabava falando. Né? Não existe o acaso, né? Então, acredito que a gente deva se policiar, a gente deva sempre, tá aí a palavra, orar, vigiar. A gente precisa fazer isso constantemente, pessoal, para que a gente não deixe, não se engane, não se sinta, não seja enganado, tá? Para que a gente não comece a adorar a coisas que não fazem sentido, tá? Que não agradam a Deus, que é adorar o corpo, adorar a pornografia, adorar a discussões políticas, adorar, sabe, demais se colocar o filho acima de Deus, o filho acima de si próprio, mãe, enfim, tudo, gente. A adoração maior é a Deus. Claro que a gente gosta, que a gente ama os nossos, a gente ama nossas coisas, a gente ama ser o nosso corpo, e na Bíblia está ali, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Em capítulos anteriores a gente já viu aí a importância de cuidar do seu próprio corpo, até higiene Deus ensina, tá? Nos capítulos anteriores aí de Levítico você pode ler com relação a isso, mas com cuidado para que você não adore isso mais do que a Deus, certo? Pessoal, o capítulo de hoje foi esse, tá? Se esse capítulo, né, faz sentido, se você gosta também de ler e refletir a Bíblia, independente de concordar ou não comigo, mas se você gosta do assunto, eu convido você a se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para que você possa receber as notificações diárias aí de vídeos que fazemos. Deixe o seu like é muito importante, o seu like leva esse conteúdo a mais pessoas. Compartilhe com um amigo, com uma amiga que você também entenda que deva receber essa mensagem. E deixe o seu comentário, como eu já disse, ele é muito importante, porque o seu comentário faz com que a gente reflita, com que a gente converse, com que a gente troque opiniões a respeito da Bíblia, a respeito dos ensinamentos que ela nos traz dia a dia, e é esse o nosso objetivo. Tá certo? Obrigado a todos que ficaram até aqui e até o próximo vídeo, pessoal.